estar com o Senhor, o teu Deus. Oi, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive já há algum tempo, mas eu de imediato queria compartilhar, mas eu precisava entender primeiro. Eu queria que Deus me mostrasse o que Ele quis dizer com esse sonho antes de passar para vocês. O sonho era mais ou menos assim. Era como se o mundo fosse acabar, e nós recebemos a notícia que uma onda muito, muito grande, ela estava vindo e ia inundar tudo, não ia sobrar nada, ninguém ia sobreviver. E eu e o Dan fazíamos as malas assim, a gente arrumava as coisas muito rápido, a gente pegava roupa de frio, a barraca de camping, porque a gente tinha que fugir para as montanhas. Essa era a informação que a gente recebia. Nós precisávamos correr para os montes. Então, nós saímos de casa com o João e no meio do caminho nós encontrávamos uma família que não eram pessoas que nós conhecemos, mas que no sonho eram pessoas que eram nossos amigos. E nós entrávamos na casa deles porque eles estavam... A água já começava a invadir e, tipo assim, já estava molhando os pés, para vocês terem noção. E eles estavam em casa como se não tivesse acontecendo nada. Eles estavam dispersos, né? E a gente explicava para eles a gravidade do que estava acontecendo. O homem entendia muito rápido e ele assimilava tudo o que estava acontecendo. Ele pegava algumas bolsas, algumas coisas e pegava as crianças. Eles tinham 2 filhos. E eu ficava insistindo com a mulher, vamos, e ela não entendia muito bem, ela queria pegar um monte de coisas que não eram importantes. E eu ficava insistindo com ela pra gente poder sair o mais rápido possível. A água já estava molhando os pés e ela estava querendo pegar Danone na geladeira, coisas que iam perecer. E eu falava, não, pega só o que é importante, isso tudo é perecível, isso vai estragar. Pega o que é importante, vamos. E ela não entendia muito bem, ela queria pegar as coisas, ela queria montar uma bolsa com coisas que não eram importantes. E eu insistia, e eles saíam na frente, e eu conseguia convencer ela a sair. E nós íamos seguindo, os homens iam na frente com as crianças, e eu conseguia trazer ela junto, né? E no meio do caminho nós passávamos subindo ao monte, tá? Nós estávamos subindo o monte para poder ir para o lugar que era o refúgio. E no meio do caminho nós passávamos próximo de um terraço de uma casa. Era uma casa mais ou menos de 3 andares. E no terraço tinha um homem sentado com um grupo de crianças. Eram muitas crianças assim no terraço. Devia ter umas 20, 30 crianças assim no terraço. Crianças pequenas. E o homem estava cantando músicas animadas, músicas infantis para as crianças. E as crianças cantavam também, animadas, batendo palma. E eu ficava desesperada. Eu falei, meu Deus, ele sabe o que está acontecendo. Por que ele não fala o que está acontecendo para essas crianças? Por que ele não pega essas crianças e sai? Ele precisa correr, ele precisa sair. E ao mesmo tempo eu correndo, puxando a minha amiga e perguntando para Deus por que ele não falava com as crianças, por que ele não saía correndo. E ele continuava ali entretendo aquelas crianças, ele entretia aquelas crianças com as músicas e batia palma, fazia gestos, né? Como as crianças fazem aquelas coreografias das músicas infantis, ele fazia aqueles sinais todos e as crianças riam muito felizes e ele sabia. Eu olhava para ele e ele sabia que tudo que estava acontecendo, mas ele não falava nada. Como se ele se entregasse ou quisesse mesmo que elas morressem, eu não sei. Então nós subimos um monte rápido e era como se o sol tivesse... Isso tudo foi no meio de uma madrugada, assim. A visão, o sonho foi no meio... Era noite, estava muito escuro. E nisso, conforme a gente subia o monte, era como se a gente visse o sol nascer, só aquele alaranjado do sol lá no horizonte, bem pouquinho, assim, como se estivesse nascendo muito, muito longe o sol. E a gente continuava subindo o monte para poder escapar daquela tragédia toda. E
desses últimos 2 meses eu vim lembrando desse sonho muito, muito forte, porque era como se fosse tão real que isso não saiu da minha mente, eu não consegui esquecer. Pra você ter noção, eu não lembro nem o que eu sonhei ontem, mas esse sonho, ele continua na minha mente como se eu tivesse sonhado ele agora. E eu pedi a Deus a revelação desse sonho porque eu queria entender. E Ele falou realmente muito claro comigo sobre o arrebatamento da igreja, sobre nós estarmos preparados, sobre as nossas vestes de santidade, vestes de justiça, porque essas vestes nos darão direito de entrar no reino. Ele também falou comigo a respeito dessa minha amiga, que no sonho ela ficava distraída com muitas coisas, querendo pegar coisas que não eram importantes. Ele falou a respeito de pessoas que estão se preocupando com coisas, com um trabalho em excesso, com estudo em excesso, com compras em excesso, com coisas que não são importantes agora, não são mais. Não é tempo mais de se preocupar com as coisas supérfluas. É tempo de se agarrar ao que é realmente importante, o que vai me permitir entrar no reino do céu. É o tempo de se agarrar no que vai me permitir entrar no reino do céu. E ela estava muito preocupada com coisas que não eram importantes. E quando nós saímos, que eu vi aquele homem com aquelas crianças, Deus me fez entender que mesmo sendo o último instante da igreja, ainda existem líderes de grandes massas, assim. Deus me fez entender dessa forma, líderes de igrejas e conduzindo pessoas, mas que não têm ministrado a essas pessoas a verdade do que tem acontecido nesses dias que nós estamos vivendo, sabe? Eles estão preocupados em entreter essas pessoas, e as pessoas estão felizes, estão inocentes, de repente felizes ali. Não sei se inocente seria a palavra adequada, mas elas estão distraídas, acho que é essa a palavra. Elas estão distraídas, contentes com o intelectual, tanto que elas não estão percebendo, sim. E o que me doía no sonho é isso. Ele sabia de tudo que estava por vir, mas ele decidiu não alertar as pessoas sobre o que estava acontecendo, né? E nós continuávamos andando para o monte. E esse caminhar para o monte, Deus me fez entender essa subida ao monte, não um monte físico, não subirmos a um monte bem alto para nos escondermos de qualquer coisa física ou material, não. Mas esse monte simboliza a presença. Esse monte simboliza o único abrigo que nós temos. Esse monte simboliza estar na presença de verdadeiramente, buscando, procurando manter nossas desculpas santas, sim, nos manter irrepreensíveis em justiça. A Bíblia fala que a nossa justiça, ela não passa de trapo de imundícia. Eu digo por mim, porque às vezes eu quero resolver coisas do meu jeito e achando que do meu jeito vai dar certo, por mais que eu entenda que seja justo. A nossa justiça, ela não passa de trapo de imundícia. Por mais que a gente tente resolver questões materiais com a força do nosso braço, nós precisamos dobrar o nosso joelho e colocar tudo diante do Pai, porque é Ele que cuida dessas coisas, sabe? E Deus falou muito isso comigo, sobre as nossas vestes de justiça e de santidade, porque é isso que nós precisamos buscar no monte. Esse monte que simboliza o próprio Pai, a presença, simboliza estar perto de Deus. E nós precisamos buscar isso nesses últimos dias, essa veste limpa, veste santa, justiça e santidade, andar em justiça e santidade, não nos agarrando a coisas que não nos garantem a entrada no reino. Nós precisamos viver como cidadãos dos céus, do reino de Deus, desejando ardentemente, expectativa ardente da volta dele a qualquer momento. Assim como nos dias de Noé as pessoas estavam distraídas, a Bíblia diz que assim seria também no dia da vida do Filho do Homem. E nós precisamos não estar distraídos como a multidão, nós precisamos estar preparando as coisas, colocando tudo dentro da arca. Nós precisamos entrar na arca, estar dentro da arca e certificar que nós estamos, porque a qualquer momento o anjo vai fechar a porta e vai ser tarde demais.